A graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre Gênesis capítulo 3, versículo 6. Este é o momento em que Eva ela olha para a árvore, proibida e decide comer do fruto. Mas o que essa decisão tem a ver com a nossa vida hoje? Quando a gente para olhar o capítulo 3, versículo 6 de Gênesis, e vemos Eva sendo atraída por aquela árvore bonita, aquela árvore que realmente tem frutos tão maravilhosos que chega a atrair os olhos dela. A tentação de Eva e o engano dos seus sentidos, da sua maneira de olhar para aquela árvore. Eu fico imaginando ela olhando para aquela árvore e desejando a um ponto de que muitas coisas que hoje nós cometemos, tantos pecados que hoje fazemos, tantas coisas que hoje escolhemos, tantas coisas hoje que praticamos, vêm dos nossos sentidos. A gente pode ler em Gênesis 3:6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Se a gente parar para refletir sobre o momento mais marcante da história, da humanidade, o instante em que Eva, olha para a árvore proibida e se atrai por seus sentidos, ela cai na tentação. E isso nos ensina hoje, em pleno século XXI, que ainda somos enganados pelos nossos sentidos. O que realmente aconteceu com Eva e podemos aplicar nos dias de hoje. O engano dos nossos sentidos, a maneira ao qual a Eva foi atraída por esses sentidos, que nada mais é do que a visão, o olfato, o paladar, a audição. Visão. Ela viu que a árvore era agradável aos olhos dela. Olfato e tato. Certamente o fruto parecia cheiroso, fresco, bom ao toque. Paladar. A imaginação, o ponto ao qual ela desejou, o sabor, antes mesmo de provar. E o inimigo deu checkmate nela ao dizer: certamente não morrereis, em Gênesis 3:4. O inimigo já sabia que ela já tinha plantado, quando ela olhou e desejou, quando ela tocou no fruto. Então, tudo isso ele já sabia que já era meio caminho andado para que ela pudesse comer daquele fruto. Aí entra a questão de você dizer não para certos sentimentos, dizer não para certas tentações, dizer não para que muitas coisas que plantamos dentro dos nossos corações. Às vezes a gente acha tão inocente uma série, uma novela, um olhar meio, um olhar meio indevido, com um pensamento indevido, e aquela semente ela vai e se agrega dentro dos nossos corações. Ela está lá plantada, silenciosa, esperando o momento certo para florescer. Aí basta a questão de você entender: será que eu vou regar esse sentimento? Ou será que eu vou deixar essa semente morrer sem regar? Sim, podemos plantar essa semente porque estamos suscetíveis a essas tentações. Mas a grande diferença é de como você irá cuidar do seu jardim. A grande diferença é quais frutos irão nascer no seu jardim. Serão frutos bons ou serão frutos maus? Quais deles você planta? E aí que entra a grande questão. O que você está plantando dentro do seu jardim? Quais são as sementes que você planta dentro do seu jardim? São sementes ao qual você está disposto a plantar sementes do mundo? Sementes de injúria, inveja, ciúmes, raiva, descontentamento. Poderia enumerar várias sementes aqui, vários sentimentos, porque cada sentimento é uma semente que se planta dentro do seu coração. Existem certos sentimentos que a gente planta em nosso coração e não frutifica porque a gente tem a certeza plena, absoluta certeza de que aquilo não trará bons frutos para nós. Então a gente não rega, a gente não dá sequência.
A gente não deixa florescer, a gente não deixa nascer. E Eva não caiu porque a árvore era apenas bonita, ela caiu porque deixou que todos esses sentimentos fossem seduzidos. Ela abriu o coração para a mentira. E isso é um alerta para nós. Nossos sentidos podem ser portas para a queda. E Mateus 6, 22, 23 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Quantas vezes olhamos para algo que parece inofensivo? Uma série, uma novela, uma imagem, mas não percebemos que ali está a semente da destruição, a semente que muitas vezes pode acabar com uma vida. E é aí que entra o X da questão. O mesmo acontece com os pensamentos sedutores, desejos escondidos ou até palavras doces que parecem mel, mas escondem um pleno veneno que podem acabar com uma vida, com uma família, pode acabar com algo que você tanto sonha, algo que você tanto lutou, talvez uma árvore imensa ao qual você deixou nascer, e uma simples semente que germina em um terreno ao qual aquela semente não trará bons frutos, ela pode sim acabar com tudo aquilo que você plantou. E sim, uma semente errada, ela pode acabar com uma vida de plantio. Uma semente errada caindo num terreno saudável pode crescer, virar uma praga e sufocar todo o resto. Na Bíblia, Jesus fala nisso dentro de uma parábola que podemos ver em Mateus 13, 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. O joio, que parece trigo no início, cresce misturado, mas no final mostra sua verdadeira natureza e pode prejudicar toda a colheita. Isto mostra que não é qualquer semente que deve ser plantada em nossos corações. Da mesma forma, um pensamento errado pode virar uma obsessão. Uma palavra venenosa pode gerar uma mágoa. Um desejo escondido pode virar um pecado manifesto. A palavra de Deus também diz em Provérbios 4, 23: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes da vida. Se você planta sementes boas como a fé, a esperança, a palavra de Deus, o amor, o perdão e muitas outras palavras que podemos enumerar aqui, a sua vida vai florescer. São sementes boas. Mas se você aceita as sementes ruins e dá lugar e espaço a elas dentro do seu jardim, que são sementes do ódio, de inveja, de cobiça, de mentira, de raiva, de rancor, se você regar mais essas sementes do que as sementes boas, me diga, qual semente irá florescer em seu coração? Qual semente irá trazer mais frutos em seu coração? As sementes boas ou as sementes ruins? O poder de regar está em suas mãos. O poder de escolher regar as sementes boas está em sua mão. Quão mais fácil é regar as sementes boas, e muitas vezes nós mesmos regamos as sementes ruins, nós mesmos damos ouvidos para as sementes ruins. Quantas vezes? E essa semente frutifica, e tudo aquilo, toda aquela fé, toda aquela esperança, todo aquele amor, tudo aquilo muitas vezes se esvai. Porque às vezes uma atitude errada, um pensamento errado, uma ação errada gera uma consequência que acaba com toda a nossa vida. Por isso, amados, a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia que pode regar as sementes boas em nossos corações. É a Bíblia, é a palavra de Deus que se torna viva em nossos corações. Não deixe as palavras ruins prevalecer sobre o seu jardim. Não deixe as palavras ruins, quando elas vierem, dê ouvido à voz do Espírito Santo. Busque a palavra de Deus, ajoelhe, ora, leia a Bíblia. Regue as palavras de esperança sobre a sua vida.
e elas florescerão. E tudo aquilo que você desejar em seu coração, bom, tudo aquilo que estiver de acordo com Deus, tudo aquilo que estiver dentro da vontade de Deus irá frutificar sobre a sua vida. Sobre tudo o que deve guardar, guarde o teu coração, pois deles procedem fontes da vida. Provérbios 4, 23. Sabe o que é mais engraçado? Que quando a gente está lendo a Bíblia e ela se aplica nas nossas escolhas, você muitas vezes para analisar. Vamos supor que se teve uma fechada no trânsito, fechou no trânsito ali, aí começou a ficar bravo, não sei o que, começou a discutir. Você deixou a semente da fúria ser plantada dentro do seu coração. E agora só basta ser regada. E os sentidos vão fazer isso, vão fazer com que você regue essa semente plantada no coração. Mas aí que entra a questão: quem está ao seu lado? Quem você escolheu como companheira ao seu lado? Vamos supor que você escolheu uma esposa furiosa, que diga, não, vá em frente, se vingue. E você toma aquela decisão e realmente aquela pessoa que estava dentro do carro, desce do carro, dá um tiro e te mata. É trágico? Sim, é trágico. Mas vamos pensar numa outra cena. Vamos pensar numa cena ao qual você está nervoso, bravo e a sua esposa, amor, isso não vale a pena. Olha para trás, olha o filho que temos, olha a nossa vida. Estamos bem, graças a Deus, nada aconteceu. Deixa esse rapaz seguir viagem e vamos ficar aqui. Aí você ouve e pratica o sentido de não regar a semente do ódio, não regar a semente da vingança, não regar a semente que irá talvez até tirar a sua vida, porque não sabemos quem está no carro à frente. E aquela palavra sutil da sua esposa te amansou, te fez repensar, te fez tomar um outro caminho. O diabo usou apenas um sentido para completar o golpe, a audição. Em Romanos 10, 17 podemos ler: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas perceba assim como a fé é pelo ouvir, a dúvida também. A serpente disse, certamente não morrereis, em Gênesis 3:4. Ela plantou uma mentira no coração de Eva e regou com palavras. E o desejo já estava cultivado pelos outros sentidos que frutificou a desobediência. Então você pode pensar para analisar, mas o que isso tem a ver uma coisa com a outra? O que isso pode mudar em minha vida? Muito, amado. Muito. Quando a gente alimenta os nossos corações, como diz a palavra, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a plantar a semente dentro do seu coração, quando você começa a germinar a palavra dentro do seu coração, você não precisa mais de pessoas ao seu redor dizendo o que você deve fazer ou deixar de fazer, porque a palavra ela se torna viva dentro do seu coração, e você começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Você ouve a voz do Espírito Santo dizendo não para tantas escolhas erradas, dizendo não para tantas formas de agir errada, dizendo não para aquilo que muitas vezes pode trazer a morte, porque a semente frutifica dentro do coração daqueles que ouvem e ouvem a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, se entregue a palavra de Deus, pratique as boas obras, encha o seu coração e os seus sentidos de coisas boas, busque aquilo que é bom. O que mais você alimenta em seu coração é as coisas boas ou as coisas ruins? Como está o seu jardim plantado? Está plantado cheio da palavra de Deus? Ou está cheio daquilo que o inimigo te oferece, que o mundo te oferece? Egocentrismo, o eu, riquezas, bens materiais, fama, independente daquilo que me aconteça, buscarei de toda forma possível, e segue aquilo que me faz feliz, eu busco, o que me faz feliz eu busco.
Lembre-se de Provérbios 5, 3, 4, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Aquilo que muitas vezes você acha que é bom, pode te levar à morte. Deus fala em sua palavra que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o levam à morte. O nosso mundo está cheio de árvores atraentes. Não árvores físicas, né? Não são árvores físicas, mas tentações modernas. Programas que alimentam a imoralidade. Conversas que parecem inocentes, mas destroem relacionamentos. Pensamentos escondidos que parecem pequenos, mas se regados com as palavras certas, crescem como árvores da morte. Há tanta árvores hoje que olhamos com um olhar de cobiça. E qual a voz você dará ouvido? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Qual delas está germinando dentro do seu jardim? Qual delas você está regando mais? Qual delas você faz que frutifique mais? Amados, para analisar, não precisamos de muito para sermos felizes. Tendo o que comer, o que vestir, estejam com isso já satisfeitos. Não precisamos de muito para sermos felizes. E que eu quero deixar bem claro aqui, né? E eu quero trazer algumas passagens ao qual eu separei. Jeremias 17:9 diz: o enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Mas também existe a semente da palavra de Deus que pode gerar uma vida abundante dentro dos nossos corações e rios que jorram águas vivas. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha a semente de plantar a palavra de Deus nos nossos corações. E podemos aprender que nossos sentidos podem ser usados contra nós, que a tentação sempre começa com algo aparentemente inofensivo, que a voz do inimigo se infiltra com palavras doces, mas que Deus nos deu o poder de escolher a vida, de plantar boas sementes e de regar os nossos corações com a sua palavra. Hoje, escolha encher a sua mente e o seu coração com coisas boas, santas e puras. Hoje, escolha a palavra de Deus. Reserve um tempo para ler a palavra de Deus. Reserve um tempo para orar a Deus. Se alimente daquilo que enriquece o seu espírito, daquilo que frutifica bons frutos dentro de você. Eu tenho a certeza absoluta, se você está com seu coração ruim, apertado, angustiado, não sabe muitas vezes quais caminhos percorrer, o que está acontecendo, pare para analisar o seu jardim, quais frutos você tem plantado dentro dele. Em Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Assim, em vez de águas contaminadas, seu coração jorrará águas vivas. Então pare para pensar, pare para analisar. Como está o seu jardim hoje? Quais frutos estão frutificados neles? Resolva dessa vez e escolha dessa vez não plantar mais sementes ruins, mas frutificar sementes boas, para que o seu coração jorre um rio de águas vivas, para que o seu coração e o seu desejo, para que você nunca mais tenha sede e entenda que o que Deus tem para nós é muito maior do que esse mundo pode oferecer. Fique na paz de Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado por assistir. E se curtirem esse vídeo e quiserem que eu continue a falar mais da palavra de Deus, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que precise dele. Amém. Fique com Deus.